Salve, salve, gente! Estamos aí para mais um vídeo de resolução de questões, dessa vez as questões da aula 6, que é o conteúdo de políticas demográficas e ocupação do território no Brasil. Vamos ver como que esse conteúdo costuma cair nas questões. Essa primeira questão aí, que já foi respondida na nossa apostila, mas vamos comentar um pouquinho em cima dela. É um exercício que caiu na Federal aqui do Paraná em 2015, portanto, há 5 anos atrás. Neste fim de século XX, as fronteiras econômicas se ampliam, mais áreas são ocupadas e pode-se mesmo dizer que o território brasileiro está inteiramente apropriado. Por outro lado, a natureza recuou consideravelmente enquanto todas as formas de densidade humana ficam cada vez mais presentes. Ainda que sua distribuição seja desigual, há, em uma porção considerável do território, maior densidade técnica acompanhada de maior densidade informacional. É um texto do professor Milton Santos, que está lá no livro Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI, publicado no ano de 2001. E a proposta da questão aí. Com base na reflexão oferecida pelo texto e no conhecimento sobre geografia do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então tem que encontrar o que está errado aí. A. Durante o século XX, o Estado Nacional foi responsável por grandes projetos para ampliação das fronteiras internas de ocupação, como é o caso da Marcha para o Oeste. Exatamente, durante o século XIX, o Estado brasileiro incentivou e promoveu diversas políticas para ocupar as regiões que estavam inabitadas, principalmente a região do Planalto Central. Um exemplo é a Marcha para o Oeste, correto. B. A densidade humana e técnica presentes no território mostram um país regionalmente diferenciado, mas com uma economia integrada do ponto de vista do mercado nacional. Corretamente, é até mesmo o que afirma o texto. Ainda que sua distribuição seja desigual, há em uma porção considerável do território maior densidade técnica. Então, exatamente. C. Processos de ocupação do território, a exemplo do avanço da soja no centro-oeste brasileiro e de atividades agropecuárias na Amazônia, demonstram um avanço contínuo sobre os espaços naturais. Correto, também está correto, exatamente. A expansão da fronteira agrícola é um exemplo de avanço contínuo em cima dos espaços naturais, principalmente ali a região do Cerrado, mas também da Amazônia. D. Do ponto de vista econômico, há um desequilíbrio na produção de bens e serviços entre as regiões brasileiras, fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso da Zona Franca de Manaus. Correto também. Do ponto de vista econômico, as regiões brasileiras apresentam diferenças. Então, daí surge as políticas de desenvolvimento regional para tentar justamente corrigir essas diferenças regionais. E a criação da Zona Franca de Manaus é um exemplo. Por fim, a única que sobrou deve ser a errada, né? Então aqui, na verdade, é a resposta da questão, porque a questão pede a incorreta. Vamos ver se ela está errada. E, considerando a extensão e a direção da ocupação do território brasileiro, do litoral rumo ao interior, há uma vasta porção a ser apropriada pelo Estado Nacional, a Amazônia. Bom, gente, o texto até mesmo fala, e a gente viu ao longo das aulas, que a região da Amazônia é uma região que tem uma densidade populacional mais baixa do que o restante do país. Porém, é diferente de ser uma região que não foi apropriada pelo Estado Nacional. O Estado Nacional apropriou-se da região amazônica. Inclusive, tem lá os estados da região do Amazonas, cada um com sua legislação, e todos eles respeitando a legislação brasileira. Então, quer dizer que essa região é devidamente apropriada pelo Estado. Por isso que está errada, na verdade, essa alternativa aí, alternativa E. Então, a resposta da questão é justamente a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Esse aqui é um exercício que caiu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2014.
Volks na Amazônia. Em 1973, Wolfgang Sauer foi chamado para conversar com os executivos alemães da Volkswagen na sede alemã da empresa. Voltou como chefe da maior fábrica de automóveis em funcionamento do Hemisfério Sul, instalada em São Paulo. No mesmo ano, quando foi a Brasília conversar com o ministro do Interior, Rangel Reis, este lhe disse que o governo federal queria mudar a diretriz de ocupação da Amazônia. Desde o início da construção da Transamazônica, 3 anos antes, a ênfase era a colonização. Essa diretriz de objetivos sociais não atendia mais à prioridade definida pelo terceiro governo militar desde o golpe de Estado de 1964: tornar a Amazônia uma fonte de divisas para o país. Então, ok, é um texto de 2013 que fala sobre as mudanças de prioridades com relação às políticas de ocupação da Amazônia. O texto da reportagem faz referência às duas fases distintas da política territorial na Amazônia durante o regime militar. Dois exemplos dessa política de ocupação, para o período de 64 a 73 e para o período de 73 a 85, respectivamente, foram implantações de. Então vamos dar uma olhada. O próprio texto já dá uma dica. Ele fala ali que o primeiro período, a ênfase era na colonização, enquanto que o segundo período a ênfase é na criação de uma fonte de divisas para o país, ou seja, uma região que produz lucros, né? Então vamos ver, polo de turismo e lazer não tem relação com colonização. Centros comerciais fronteiriços também não tem relação com a colonização. A colonização não começaria na fronteira. C. Distritos industriais exportadores. Bom, isso tem relação com a criação de divisas, não necessariamente com a colonização. E, por fim, a única alternativa que sobra é a D, né? Partindo dessa maneira de resolver. Assentamentos de agricultura familiar. Vamos ver se a segunda informação confere também. Assentamento de agricultura familiar, grandes projetos empresariais. Então, de fato, essa alternativa está correta. Assentamento de agricultura familiar é um exemplo de política de colonização, enquanto que grandes projetos de grupos empresariais é justamente um exemplo de criação de divisas. Não está falando justamente da expansão da Volkswagen para o território brasileiro? Então, é justamente um grande grupo empresarial. Então, a alternativa D é a correta. Vamos dar uma olhada nessa outra questão aqui. Questão 2. Caiu na FUVEST em 2009, portanto, há 11 anos atrás. Em maio de 2008, um grande terremoto abalou a região central da China, provocando a morte de mais de 80 mil pessoas. Sua ocorrência foi motivada por movimento de placas tectônicas. Além da destruição e das mortes provocadas pelo terremoto, também foram postos em destaque aspectos da política de planejamento familiar da China, que resultou na redução acentuada das taxas de natalidade. Tal política de controle de natalidade, em vigor há mais de 30 anos, apresenta como uma de suas principais medidas a proibição de os casais terem mais de um filho, estabelecendo pesadas penalidades para quem não cumpre a lei. Como muitos casais perderam seu único filho com o terremoto, as autoridades governamentais decidiram flexibilizar a política, permitindo que as famílias atingidas tenham outro filho. Com base nos seus conhecimentos e nas informações acima, assinale a alternativa correta. A China adotou há décadas um planejamento rígido de controle familiar, limitando a quantidade de filhos a um por família. Exatamente. Então, esse texto e também essa alternativa, que está correta, está se referindo à política do filho único, que passou a ser adotada pelo governo chinês no final da década de 70 e vigorou, inclusive, até o ano de 2015, quando ela passou a permitir que os chineses possam ter até 2 filhos. Então, não é mais política do filho único, e sim política dos 2 filhos. Porém, essa questão aí é de 2009, período lá em que a política do filho único na China ainda estava em vigor. Por isso que a resposta correta é a A. Vamos ver as outras aí porque estão erradas. B.
Os terremotos são raros na China, pois as placas tectônicas estão situadas em áreas muito distantes do território chinês. Não, não é isso que está falando. Até porque o território chinês é entrecortado pelo limite de diversas placas tectônicas que chocam-se lá na região do sudeste da Ásia. C. O terremoto foi causado por uma atividade vulcânica e, apesar de ter fraca intensidade, provocou sérios danos e atingiu grande número de pessoas. Então, não foi por uma atividade vulcânica, e sim por um movimento de placas tectônicas, o que acaba sendo diferente as coisas aí. Então, essa aí está errada. D. A política de controle familiar na China não tem apresentado resultados significativos referentes à redução de taxas de natalidade. Não, justamente o contrário. O que pode ser identificado aqui, ó, no pedacinho do texto ali, o que diz que resultou na redução acentuada das taxas de natalidade. Então, essa alternativa está errada. E por fim, a E, né? O terremoto ocorrido na China foi um evento de ordem natural e não motivou a flexibilização de políticas de controle de natalidade. Bom, foi de ordem natural, porém acabou motivando as políticas motivando a flexibilização das políticas de natalidade, justamente porque alguns casais acabaram perdendo seus filhos únicos e tiveram o direito de obter outro filho. Então, vamos para a próxima questão. 3. Essa aqui é uma questão de 2010 que caiu na Mackenzie. Vamos dar uma lida no texto. A inauguração de Brasília completa 50 anos. A ideia da transferência da capital do país para a região central do Brasil é antiga. Desde a Inconfidência Mineira, esse sonho já era acalentado por seus participantes. Porém, coube ao presidente Juscelino Kubitschek a iniciativa de mudá-la do Rio de Janeiro para o centro-oeste brasileiro. Com projetos urbanísticos de Lúcio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer, a nova capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960, data escolhida em homenagem a Tiradentes. A respeito de Brasília, julgue os itens abaixo. 1. Uma das justificativas para sua construção foi a de que a interiorização da capital traria desenvolvimento para áreas despovoadas e inexploradas do território brasileiro, além de ser menos vulnerável a ataques externos. Essa alternativa está correta, é justamente era essa ideia que baseou a criação de Brasília lá na região do Planalto Central, porque assim incentivaria a integração de todo o território, porque promoveria a construção de infraestrutura nessa região, e também estaria protegida de um possível ataque externo, porque por mais que fosse um ataque aéreo, o avião teria que cruzar metade do território até atingir Brasília. Correta a 1. Vamos para ver a 2. Após a sua construção, municípios periféricos, cidades satélites, foram criados pelo governo visando atender às necessidades socio-urbanas da população trabalhadora que, via de regra, se empregava em Brasília. Essa alternativa está errada porque a construção de cidades satélites deriva do próprio período de construção de Brasília. No próprio projeto piloto da cidade de Brasília já estava previsto a construção de cidades satélites ao seu redor também. Então não foram criados depois. Algumas foram criadas depois, mas outras foram criadas no mesmo momento. 3. A capital passou a ser polo de atração para migrantes. Atualmente, a região centro-oeste abriga mais de 13 milhões de habitantes. Exatamente, isso é verdade. E, inclusive, é um exemplo de que essa política de ocupação obteve êxito, né? Acabou incentivando a ocupação dessa região, que apresentava uma ocupação bastante inferior às outras regiões. Vamos para a próxima questão. 4. Caiu na Universidade Nacional de Brasília, em 2008. Leia o discurso de Juscelino Kubitschek, denominado Mensagem de Anápolis, sobre a criação da Companhia Urbanizadora da nova capital. A ideia da transferência da capital se constituiu num dos problemas mais importantes de nossa evolução histórica, remontando à própria Inconfidência Mineira. As constituições de 1891, 1934 e 1946
acolheram expressamente as aspirações gerais nesse sentido, estabelecendo de forma taxativa que a transferência se faria para o Planalto Central do país, sendo que a Constituição em vigor ainda foi mais explícita do que as anteriores, formulando inclusive normas para a localização da futura capital e estabelecendo o processo para aprovação do local e início da delimitação da área correspondente a ser incorporada ao domínio da União. Então, é um texto chamado Textos Políticos da História do Brasil. Tá publicado lá nesse livro, né? Então, lá no discurso de criação da companhia urbanizadora, o Juscelino Kubitschek falou que o plano de transferência da capital para o interior do país era um plano que tinha longa data, né? Derivava lá do final do século XIX. Na verdade, se fosse para identificar suas raízes, chegaríamos até mesmo à Inconfidência Mineira. Qual é a proposta da questão? Na mensagem de JK, é claro o histórico interesse do Estado brasileiro em transferir a capital, que então se localizava no Rio de Janeiro. Entre os argumentos favoráveis à transferência da capital, encontrava-se a. A integração nacional estimulando a ocupação do sertão brasileiro? Justamente essa é a correta. Estimulava-se a integração nacional a partir da ocupação da região do Planalto Central, conhecido também como sertão. O que está distante do litoral é o sertão. Essa é a noção mais tradicional da palavra sertão. Então as outras estão erradas, vamos só conferir porque elas estão erradas, né? A saída do Rio de Janeiro devido à corrupção latente da cidade. Bom, então era para fugir da corrupção que o Juscelino queria levar a capital do Brasil lá para Brasília, que não tinha político, não tinha nada. Bom, não era essa a ideia, né, gente? Se fosse isso, não seria o suficiente para fugir da corrupção. Não basta correr assim dela. C. A necessidade de deixar a capital longe das ondas modernizantes que chegavam rapidamente às regiões litorâneas. Não, também. Não era uma necessidade de proteger de ondas modernizantes, até porque se fosse para o interior do continente, uma hora ou outra essa onda de modernização também chegaria lá. D. A necessidade de ocupação do interior do Brasil, já que não houve movimento populacional algum para essa região durante a história do país. Errado também. A necessidade de ocupação do interior, sim. Porém, houve alguns movimentos populacionais de ocupação dessa região. Vamos lembrar lá da Marcha para o Oeste, mas até mesmo dos diversos ciclos econômicos que ocorreram ao longo das regiões brasileiras. Então, a 4, a resposta é a A, né? Vamos para a próxima. Essa aqui é a nossa última questão de hoje. É um exercício que caiu na Universidade Estadual de Londrina, aqui do Paraná, em 2014. Vamos dar uma analisada. Leia o texto a seguir. É possível identificar no Brasil vários municípios cuja urbanização se deve diretamente à expansão da fronteira agrícola moderna, formando cidades funcionais ao campo denominadas de cidades do agronegócio. Sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e o surgimento das cidades do agronegócio, assinale a alternativa correta. A. A expansão da fronteira agrícola moderna e a criação das cidades do agronegócio ocorreram a partir de 1970, com a incorporação de terras do Cerrado, impulsionada por políticas voltadas à ocupação de terras e ao desenvolvimento do local. Correto. Essa é a resposta correta, justamente isso. A expansão da fronteira agrícola só se deu a partir dos anos 70, impulsionada por políticas públicas e também como resultado do desenvolvimento de técnicas de correção do solo, porque de maneira geral, o solo dessa região do Cerrado era um solo bastante pobre. Então, antes de 1970 e da chamada Revolução Verde no Brasil, era praticamente impossível de obter uma grande produtividade agrícola nessa região. Então a resposta correta é a mesmo, gente. B. A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do agronegócio estão associadas às políticas do governo Vargas direcionadas à agricultura e à criação, em 1951, do Sistema Nacional de Crédito Rural? Não. A expansão da fronteira agrícola tem relação com as políticas durante o período do regime militar e não durante o período de Vargas. Coisa bem mais recente, né? Década de 70. C.
A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do agronegócio ocorreram após investimentos dos Estados Unidos na década de 50 em território brasileiro para a produção destinada à exportação? Não, errada também. Ocorreram a partir da década de 70, né? E a partir de política pública, não investimento estrangeiro. Então, por isso que essa se torna errada. B. As cidades do agronegócio estão localizadas predominantemente no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados onde ocorreu a expansão da fronteira agrícola moderna a partir da década de 60? Não, estão localizados principalmente no Centro-Oeste e também em alguns estados da região do Norte, principalmente o Pará, né? Então ali é Mato Grosso do Sul e Pará. Essa aí está errada. Por fim, a E, que também sabemos que está errada, vamos ver por que está errada. E, por intermédio da expansão da fronteira agrícola moderna e da criação das cidades do agronegócio, a partir da década de 50, houve uma difusão do meio técnico-científico informacional em todo o território nacional. Não, né, gente? Essa aí está errada, até porque o meio técnico científico informacional é um conceito utilizado para se referir à terceira revolução industrial, que é justamente as indústrias de alta tecnologia. E essas não se concentram nessa região da Amazônia. Então tá errado. E a A já era correta. Beleza, gente? Finalizamos aqui esse nosso plantão de resolução de questão e nos vemos nos próximos vídeos aí, seja de conteúdo ou de resolução de questão. Bom estudo para vocês e se cuidem. Abração, até a próxima, galera.